Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo sobre o quinto domínio. Quem é o quinto domínio? Vamos falar sobre isso. Nós temos, historicamente, a gente sempre teve o quê? O mar, terra, ar. Então, assim, a gente tinha mar e terra antes, né? Antes só terra, pela verdade, as batalhas eram em terra. Depois fizeram os navios, foram para o mar. Depois a gente foi para o ar com o avião. O espaço, né? Se a gente pensar aí no espaço, na Guerra nas Estrelas, o projeto Guerra nas Estrelas dos Estados Unidos, a corrida espacial da Inglaterra, da União Soviética com os Estados Unidos, né? Inclusive tem uma série fantástica na Apple, né? For All Mankind, que fala sobre a corrida espacial, que é sensacional. E existe agora um quinto domínio, ou seja, um quinto lugar, um quinto espaço a ser dominado. A gente já tem as disputas de terra, disputas de mar, disputa de ar para dominar o ar, dominar o espaço, e temos o espaço cibernético. O espaço cibernético é o quinto domínio. E, digo a vocês, é um dos mais importantes. O espaço cibernético, você consegue parar um país. Uma guerra cibernética vai ter proporções muito graves em cima da população civil. Ela pode ter todas essas proporções. Vocês vão ver por quê. Aqui, a gente tem uma experiência na época do Irã, que ele estava com as usinas nucleares, que estava aquele problema, as pessoas estavam com aquela tensão pré-guerra, vamos fazer uma guerra, os Estados Unidos vai atacar o Irã, porque o Irã não está deixando que a Comissão de Energia Atômica veja como é que é a criação de energia atômica no Irã. E o Irã estava, assim, para 99% das pessoas no mundo, estava claramente tentando fazer uma bomba atômica. Mas ele falava que era um programa nuclear de gerar energia. Certo? Então, o que aconteceu com esse programa aí? Isso era um dos problemas, né, que a gente estava. A gente vai chegar lá, falando, peraí, isso aí é energia nuclear, falando, o que isso tem a ver com o cyber? A gente vai chegar lá. Ali tem o Marriott, né, que foi só o Marriott, agora tem o MGM, tem um monte de hotéis, assim, falar em ataque, em cyber-ataque em cima do. É uma coisa assim, é chover no molhado. Né? A gente tem hospitais, já temos assim casos de vítimas que realmente, efetivamente morreram por causa de ataque cibernético em hospitais, hospitais que tiveram ransomware, outras coisas. Temos o ataque da Equifax, que era uma empresa de crédito nos Estados Unidos, que foi atacada, que teve um ataque maciço, né? A gente vai ver um pouquinho para frente. E voltando ao Irã, o Irã, ele foi, esse programa nuclear, com todas as ameaças, tudo, o pessoal manteve o programa, manteve, até que chegou uma hora que o Irã falou assim, não, a gente desistiu do programa nuclear, por um tempo, né? Por quê? Porque eles tiveram um ataque cibernético. Um vírus. Um vírus de computador foi criado para atacar as instalações nucleares do Irã. O vírus Stuxnet. Eu tenho até um vídeo no YouTube, eu vou colocar para vocês o link, explicando, falando sobre, na realidade um vídeo que eu só legendei, que é um vídeo sensacional falando sobre o Stuxnet. Mas o Stuxnet ele foi o quê? A primeira arma cibernética. O primeiro programa usado como arma. Então ele detonou todas as centrífugas do Irã. Ele entrou, as centrífugas eram da Siemens, então ele entrou nas máquinas que controlavam as centrífugas e começou a fazer elas rodarem mais rápido do que elas podiam. E ele indicava que estava tudo bem, mas elas estavam superaquecidas. Então, este vírus só atuou dentro ali das plantas do Irã e ele conseguiu queimar todas as centrífugas de urânio do Irã. E tinha também, assim, conseguiu estragar boa parte da reserva de urânio que tinha lá, né? Então foi um golpe muito forte em relação. E tudo isso feito com vírus. Até assim, existe um livro chamado Sandworm, né, que é aquele, assim, aquele verme da areia, né? Que é do filme Duna. Esse Sandworm, esse livro é fantástico. E ele conta, inclusive, a questão do Stuxnet, que foi o único projeto que o Bush entregou pessoalmente para o Barack Obama quando o Obama ganhou a presidência. Ele chamou o Obama lá e falou assim, olha, isso aqui eu quero, é só entre nós dois.
chegou e falou assim, tem um projeto aqui que a gente está fazendo um vírus para destruir as instalações nucleares do Irã. Só que, mais uma vez, foi os Estados Unidos que soltou o gênio da lâmpada, né? Fez a primeira arma cibernética. Aí ele caiu na rede, aí um monte de países começaram a fazer armas cibernéticas, principalmente a Rússia. A Rússia tem atacado a Ucrânia há quase 15 anos, com ataques assim enormes. A gente vai ver isso aqui, por exemplo, nesse cara aqui, ó, o NotPetya. O Petya era um vírus russo que foi feito, atacando a Ucrânia lá também. E no começo o pessoal achou que era o Petya, mas depois eles entenderam que não era o Petya. O novo vírus não era o Petya e era um vírus assim, com payload arrasador, um ransomware, criptografava tudo. E ele foi feito para atacar a Ucrânia. O problema é que você tinha empresas na Ucrânia que eram multinacional, igual aquela empresa Maersk, né, aquela de containers. Aquela empresa está no mundo inteiro e ela parou. Ela teve um prejuízo gigantesco porque ela parou. Ela teve todos os servidores contaminados, todos os servidores do domínio, todas as contas de usuário no mundo inteiro foram criptografadas. A sorte, eles só conseguiram recuperar o ambiente porque tinha um país na África que estava com problema de comunicação e o Active Directory desse país não estava replicando. Então, antes que replicasse, antes que o vírus chegasse lá nesse país, eles ligaram para lá e falaram assim, desliga tudo. Um cara pegou um avião, saiu da Europa, foi na África, pegou o HD do servidor, levou de volta para a Europa e começou a reconstruir a rede. Pra vocês terem uma ideia, assim, a sorte, senão eles tinham perdido todos os milhares de contas, tudo que tinha. Toda a organização da estrutura de TI deles. Uma outra vítima foi a Mondelez, né, que é uma fábrica de vários produtos alimentícios, que também sofreu um cyberataque com o NotPetya, assim como outros, a Merkley de remédios também, várias empresas tiveram esse ataque, mas o caso dele ficou mais emblemático porque a Zurich falou que não ia pagar. Como assim? O seu seguro não cobre guerra. A Zurich classificou o NotPetya como arma de guerra, que a Rússia estava atacando a Ucrânia com o NotPetya e aquilo vazou, acidentalmente foi lá, entrou nessas empresas e a Zurich falou assim, nós não vamos pagar porque a sua apólice não cobre guerra. E ficou uma batalha judicial até que eles fizeram um acordo. Mas para vocês terem, assim, só para justificar o quê? Quando eu falo com vocês que já existe uma guerra cibernética acontecendo há muitos anos, não é a minha opinião. Tanto que a Zurich se recusou a pagar a apólice da Mondelez, ou Mondelez, falando que era uma ação de guerra, que a apólice não cobria. Então, assim, não se questiona mais se era guerra ou não. Às vezes já foi abertamente tido como um vírus criado pelo governo russo, né? Tem uma unidade lá que é a GRU, daí tem lá vários grupos hackers, Fancy Bear, entre outros. Então, assim, eles consideraram o seguinte, ó, a gente não tem dúvida que isso foi um ataque russo à Ucrânia que atingiu vocês, mas vocês foram uma vítima indesejada, uma baixa de guerra. Certo? Então vamos pensar com carinho nessa questão da segurança, da cibersegurança, do quinto domínio, porque estamos vivendo num mundo em que a próxima guerra vai ser isso aí. Vai ser cibernética e você vai parar os países com ataques cibernéticos. Pessoal, então era isso. Obrigado e até o próximo vídeo.